Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Programa ABC do Espiritismo, pela nossa querida TV Mundo Maior. A nossa alegria é você, o nosso telespectador que toda semana está fiel ao nosso programa, sempre mandando mensagem, sempre mandando uma palavra de otimismo, uma palavra nos confortando. Isso para nós é muito importante. Então a nossa gratidão a você, o telespectador que está sempre interagindo conosco pelos meios de comunicação. André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria podermos iniciar mais um programa, rogando a Jesus que nos abençoe, que nos ampare. Agradecemos ao nosso telespectador, tanto do Brasil quanto de fora, que vem acompanhando pela grade de programação da TV Mundo Maior. Mas nós gostaríamos de fazer um pedido especial para quem está nos assistindo. Nós sabemos que a programação ela é gratuita, nós sabemos que vem ajudando a tantas pessoas, seja pela TV Mundo Maior, seja pela Rádio Boa Nova, mas nós sabemos que existe todo um custo operacional para manter esses dois veículos de comunicação em funcionabilidade. E nós precisamos da sua ajuda, precisamos da sua doação, precisamos da sua interação. Então entre no site tvmundomaior.com.br e lá você tem o passo a passo e as opções de como nos ajudar a manter este veículo de comunicação no ar, levando uma mensagem de esperança, de alegria e de consolo até você que nos assiste. Queridos telespectadores, nós elegemos hoje uma página do Evangelho, a Nova Era. É uma página muito bacana, lógico, todo o Evangelho são páginas bacanas, não é? Mas essa traz para nós uma visão um pouco diferente para nós analisarmos sobre a vida. André, vamos então fazer uma pequena leitura para nós podermos então irmos conversando passo a passo dessa mensagem que eu julgo ser muito importante no movimento espírita. Nós fomos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1, Não vim destruir a lei, Instruções dos Espíritos, a Nova Era. Esta mensagem foi ditada por um espírito israelita em Mulhouse, 1861, quando o amigo espiritual nos diz: Deus é único. E Moisés, o Espírito que Deus enviou com a missão de fazê-lo conhecer, não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação, através de Moisés e dos profetas. E as vicissitudes da vida desse povo foram feitas para chocar os homens e arrancar-lhes dos olhos o véu que lhes ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziam-lhes o sentido, porque, postos em ação em toda a sua pureza, não seriam então compreendidos. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser o brilhante frontispício da obra, como um farol que devia iluminar para a humanidade o caminho a percorrer. Logicamente, para falarmos desse capítulo, nós temos que buscar o tríplice aspecto: Moisés, Jesus e a doutrina espírita. Moisés era aquele momento que nós chamamos o momento primitivo, onde Moisés, junto do povo hebreu, buscava o chamado a terra prometida. Só que eles cometiam muitos abusos, era um povo primitivo mesmo. Eles matavam as pessoas, eles, de uma certa forma, eles abusavam das moças que encontravam no meio do caminho, eles cometiam muitas atrocidades, roubavam.
Quando Moisés, então, recebe os 10 mandamentos, que foi através de uma escrita direta, hoje muito bem explicada no segundo livro da codificação, no livro dos médiuns. E esses 10 mandamentos eram exatamente as 3 primeiras, a honra que nós deveríamos ter para com Deus, nosso Pai, um Pai único, um Deus único. E as outras 7 leis, o amor que nós deveríamos ter para o nosso próximo. Não roubarás, não matarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás os bens do teu próximo, honra seu pai e a sua mãe. Então é algo divino, porque não foi Moisés que trouxe pelas suas mãos. Moisés doou a energia que nós estudamos hoje no movimento espírita chamado ectoplasmia para haver um fenômeno de materialização. Então a escrita direta se fez dessa maneira. Depois o próprio Jesus, certa feita, interrogado por um doutor da lei, ele resume os 10 mandamentos em apenas 2. Quando o doutor da lei lhe indaga: Senhor, qual é o maior mandamento? E Jesus, então, aproveitando aquele momento, já que percebeu que o jovem estava atentando, procurando encontrar nele algum erro, Jesus diz: amarás a teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E amarás a teu próximo como a si mesmo. E depois nós vamos encontrar, nesse momento de Jesus, o momento do mundo de provas e expiações, que é o mundo que nós temos até hoje. E, logicamente, o próprio Jesus, está narrado em João, viria informar para nós que, num determinado momento, nós iríamos ter o Consolador prometido. Relembremos aquela passagem de João que retrata as palavras de Jesus, quando ele diz: se vós me amais, guardais os meus mandamentos, eu rogarei a Deus, o nosso Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Dirás tudo o que eu já vos tenho dito e muito mais. Então nós vemos que a doutrina espírita vem trazer um novo mundo para todos nós, um mundo de regeneração. O primitivo, o mal, impera sobre todos os ângulos. O mundo de provas e expiações, Jesus veio nos trazer a fagulha do amor, mas ainda o mal impera sobre essa fase na Terra. E o mundo de regeneração, o amor já vai superar o mal. Recentemente nós estávamos ouvindo, em mais uma oportunidade, a entrevista que o nosso querido Chico concedeu a Nair Belo e também a Hebe Camargo, nas vésperas de um Natal da década de 80. E quando eles estavam falando sobre esta temática do judaísmo, do cristianismo, do aniversário de Jesus, é interessante que o nosso querido Chico nos diz: o Novo Testamento e o Velho Testamento, é a pergunta, que é do Velho Testamento, e o Novo Testamento são as respostas. Então nós vemos que cada um no seu período histórico, cada um temos que analisar conforme as suas tradições, conforme os seus costumes, conforme a sua época, conforme o seu tempo e o seu espaço. Nós vemos que na época de Moisés havia um primitivismo muito grande dos sentimentos. Não que na época do Cristo houve grandes modificações, mas na época de Moisés os corações eram muito endurecidos. Na época de Jesus, devido ao Império Romano, já começou a ter um pouco mais o sentimento de justiça, o sentimento das leis. Sócrates, Platão, os filósofos gregos já traziam uma diplomacia, um diálogo, uma fraternidade no relacionamento de um encarnado para com o outro. Então a época de Jesus já era uma época em que ele teve um campo um pouco maior para disseminar este amor, que passou-se 2000 anos e até hoje nós temos dificuldades de compreendê-lo e, naturalmente, de vivenciá-lo. Então a nova era é um conjunto das eras passadas, aglutinando a tecnologia que não havia nem na época de Moisés, nem na época de Jesus, com este compêndio de informações, este compêndio de facilidades que nós temos hoje
que não havia naquela época. Então, a nova era nada mais é do que uma era pautada na fraternidade, na tolerância, no respeito às diferenças, no aceitar as diferenças e de que o meu ponto de vista pode ser certo para mim, mas ser relativo para o outro. O que é bom para um não necessariamente é bom para o outro. Então são essas diferenças que na atualidade nós somos convidados, mesmo não aceitando, nós somos convidados a aceitar. Por quê? Porque o mundo é feito pelas diferenças. Por isso que o Chico dizia, eu aceito todos como são, mas cobro de mim como devo ser. Queridos amigos, o André vai dar continuidade na leitura. Nós estamos vendo então a nova era. Essa página tão bonita que vai falar para nós exatamente o advento do Espiritismo, mostrando um pouquinho para nós a evolução humana, cada momento da humanidade, o crescimento espiritual, a abençoada reencarnação. Vamos seguir um pouquinho mais, André? Continuando a leitura, a moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que encontram os povos chamados à regeneração. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento espiritual, não teriam compreendido a adoração de Deus sem os holocaustos ou sacrifícios, nem que se pudesse perdoar a um inimigo. Sua inteligência notável no tocante às coisas materiais e mesmo em relação às artes e às ciências. Estava muito atrasado em moralidade e eles não se submeteriam ao domínio de uma religião inteiramente espiritual. Necessitavam de uma repressão semimaterial, como a que então lhes oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios, pois, lhe falavam aos sentimentos, enquanto a ideia de Deus lhes falava ao espírito. É interessante nós analisarmos, porque quando Moisés, vamos relembrar, subiu ao Monte Sinai para trazer para nós os 10 mandamentos, ele encontrou o seu povo, o povo hebreu, aquele povo itinerante, eles estavam em orgia, praticamente sobre o domínio das bebidas, das drogas. Enfim, havia uma grande festa de tal monta que eles pegaram todo o ouro que eles haviam encontrado no meio do caminho, roubado das comunidades, e eles juntaram esse ouro, derreteram o ouro e fizeram o chamado o bezerro de ouro. Criaram um Deus, porque Moisés havia demorado para descer. Então nós vemos aí a grande dificuldade que Moisés teve para a implantação de uma lei moral perante um povo que ainda estava na sua faixa, que era uma faixa de povo primitivo. Queridos amigos, não saia daí não. Nós vamos para um pequeno intervalo e já retornaremos com o programa ABC do Espiritismo. É rápido, já voltaremos. Queridos amigos, hoje o tema é palpitante, a nova era, uma página inserida no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vim destruir a lei. Você está vendo e escutando o programa ABC do Espiritismo. A nossa gratidão pela sua audiência e também a nossa gratidão por você estar sempre mandando uma mensagem para nós. Eu gostaria que o André passasse agora um convite do Evangelho no Lar e também para aqueles que estão nos vendo pela primeira vez, como é que eles podem fazer para se comunicar conosco. Para entrar em contato conosco é muito simples, através do e-mail. Lá você pode mandar sua sugestão, lá você pode mandar sua pergunta, lá você pode entrar em contato conosco. O e-mail do nosso querido Sérgio Vilar é vilarsergio10@gmail.com. O meu e-mail é vilarandré2@yahoo.com.br e você também pode entrar em contato através
do Facebook. Você mande a sua solicitação de amizade procurando por Sérgio Vilar, como você está vendo no seu CG, e você pode curtir a minha fanpage. Então você procure por André Luiz Querine Vilar ou já digite o link direto, facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número, e curta a página. E é através desta página que nós realizamos todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, o Evangelho no Lar, através da linha do tempo da minha fanpage. E você é o nosso convidado. Se você quiser também estudar o livro Nosso Lar, Os Mensageiros e, num futuro breve, Missionários da Luz, que é a continuidade natural, você pode acompanhar os programas que nós subimos semanalmente pelo YouTube, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Lá você se inscreva no canal do YouTube e tem acesso a este conteúdo grandioso, que é os vídeos que nós postamos todas as semanas envolvendo a temática espírita cristã. Vamos dar continuidade então da leitura para que possamos continuar os comentários. Continua o amigo espiritual. O Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, uma moral, enfim, que deve transformar a terra, fazê-la morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso a que a natureza está sujeita, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para elevar a humanidade. Então nós vemos claramente Jesus, não é, nesse tripé. Então nós podíamos colocar na base de baixo Moisés, o Espiritismo e Jesus ao topo. Porque Jesus está desde os primórdios para com a humanidade. Jesus acompanhou toda a nossa vinda para o planeta Terra. E ele participou de todos os momentos acompanhando o nosso processo evolutivo. Relembremos que a evolução não se faz por uma determinação de Deus. Deus criou o homem para que ele pudesse, através do seu livre-arbítrio, poder encontrar o caminho. E o livre-arbítrio determina qual é o caminho que nós queremos seguir. Deus respeita a nossa condição. É por isso que, já estudando a capítulos anteriores sobre o Livro dos Espíritos, nós vemos a importância da reencarnação. Quando é perguntado, tem um número certo de reencarnação? Todos têm o mesmo número? Não. Tem uns que reencarnam poucas vezes, outros precisam reencarnar mais vezes, porque vai depender única e exclusivamente de cada um de nós. Então Jesus é essa ponte que está sempre conosco. E agora o Espiritismo vem sobre a égide do próprio Jesus. É interessante, André, na Revista Espírita nós vamos encontrar uma passagem fundamental. Poucos espíritas até conhecem as revistas espíritas. Eu tenho o hábito de dizer nas minhas palestras, quem não conhece a Revista Espírita não conhece o Espiritismo. Porque as pessoas imaginam que o Espiritismo é apenas o Pentateuco, os 5 livros da obra básica. Não é. As revistas espíritas têm um manancial de informação muito grande. Por exemplo, nós sabemos que o Espírito de verdade é Jesus. Por diversos momentos, Kardec reflete isso e fala sobre isso. Mas há um fator preponderante em tudo isso, é que numa das mensagens da Revista Espírita, o Espírito de verdade, que é Jesus, diz para Kardec, durante 15 minutos por dia, eu estarei contigo revisando a obra. Então nós vemos que é uma obra assistida pelo próprio Jesus. E é por isso que essa obra tem essa perfeição, que estamos completando 160 anos e até hoje ninguém conseguiu encontrar alguma coisa contrária ou equivocada na obra. E nós sabemos também
que Jesus não assiste apenas aos espíritas, ele assiste a todos os locais onde prega a bondade, em que prega o amor, em que prega a união, mesmo aqueles que dizem ser não cristãos, que seguem outras correntes espiritualistas, que seguem por outros viés. Então nós observamos que realmente na nova era vamos ter o que nós encontramos, por exemplo, em nosso lar. Nosso lar era uma cidade cristã, em que tinha espaço para católico, para protestante, para espírita, para umbandista, para aqueles que diziam não crer em nada, porque o passaporte para estarmos em nosso lar não é a vinculação religiosa, e sim o trabalho perseverante no bem que nós tivemos ao longo de toda uma encarnação. E o Espírito Amigo encerra a mensagem dizendo: são chegados os tempos em que suas ideias morais devem desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo roteiro que os ideais de liberdade seguiram como suas precursoras. Mas não se pense que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, porque elas necessitam, para chegar ao amadurecimento, de agitações e discussões, a fim de atraírem a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se decidirão a uma ciência que lhes traz a chave da vida futura e lhes abre a porta da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Logicamente, tudo isso dentro das previsões, não é? Como nós já vimos, os 10 mandamentos foi trazida, segundo Chico Xavier, no Pinga Fogo, foi trazido pela própria orientação de Jesus, foi o próprio Jesus que trouxe os 10 mandamentos, pegou uma psicografia direta. Depois nós tivemos Jesus fazendo questão de passar em nossos meios para trazer a concepção da lei do amor, vivendo em plenitude o que ele ensinava, e depois então tendo o Espiritismo como a fonte libertadora, já um pouco mais preparado, cada um de nós, para assimilarmos esse conhecimento e começarmos a trabalhar pela nossa reforma íntima. E agora chegou o nosso momento. Eles vieram, contribuíram, ajudaram, e chegou o momento de nós colocarmos ou tentarmos materializar em nosso dia a dia o que a doutrina do amor nos convida. Porque Jesus, em essência e resumidamente, é amor em ação. É o amor para com todos e é o convite para amarmos a todos. Mas amar não é aceitar tudo. Amar com responsabilidade. Amar sabendo da limitação do outro e não exigindo do outro o que ele ainda não tem condições de ofertar. Então esta mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, apesar de já ter mais de 150 anos, ela se faz atual. Por quê? Porque o convite de ontem é o mesmo convite de hoje e que por bons tempos continuará a ser. É darmos na atualidade o que temos de mais nobre em nossos corações. É verdade, é a visão da reforma íntima. Porque o Chico falava muito sobre essa questão de ser bom ou bonzinho. A doutrina espírita não incita ninguém a ser bonzinho. Bonzinho é aquela figura do bobo, não é? Todo mundo engana. Nós temos que ser bons. Ser bons é o auxílio da caridade, auxiliar o próximo, sem almejar nada em troca. Ser bonzinho não é um sinônimo de ser um cristão.
Ser bonzinho é sinônimo de nós, muitas vezes, não queremos encarar as coisas como tem que ser encarada. Porque nós também temos que perceber que ser bons é um dos grandes atributos que o Evangelho traz para nós. É por isso que Jesus diz, dizei sim, sim e não, não, no momento que nós julgarmos correto. E dizer não faz parte do nosso processo evolutivo e ajudamos as pessoas a crescer. Relembramos aos queridos telespectadores da TV Mundo Maior que precisamos da sua ajuda para mantermos no ar. Entre no site tvmundomaior.com.br. Lá você tem todas as opções, o passo a passo de como pode nos ajudar. A sua ajuda, ela é muito bem-vinda. A sua ajuda, ela é necessária. Nós reforçamos o convite a participar do Evangelho no Lar. É muito simples, pela minha fanpage. Então você curte, procure por André Luiz Querini Vilar ou facebook.com/André Luiz Vilar, de número, e todos os domingos, às 18 horas, iniciamos um vídeo ao vivo na linha do tempo em que você é o nosso convidado. Todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília. Iniciamos um vídeo ao vivo para os amigos em Portugal, um vídeo em direto. E você venha fazer parte conosco, pedindo ajuda através da prece, interagindo com o Evangelho e tomando a água fluidificada. Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo, agradecendo a sua audiência. Até a semana que vem, que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine hoje e todo sempre. Um beijo em seu coração. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.